Lembra da história de Ezequias? Você lembra que Ezequias ficou doente? Isaías foi visitá-lo e falou assim: amigo, põe em ordem a tua casa porque tá ruim para você, tu vai morrer. E aí o que Ezequias faz? Ora a Deus. E aí antes de Isaías sair de casa, Deus já manda um recado para ele, falou assim: manda ele voltar lá para ele fazer uma pastinha de quê? De figo, faz passar nas suas feridas, porque Deus vai dar para ele um tempo a mais. E nesse momento acontece um milagre, porque diz que o sol volta alguns graus no relógio. Eu já preguei sobre isso, se você quiser pode procurar quando nós fazemos o estudo do rei Ezequias. Lembra dessa cena? Os babilônicos, eles foram um dos primeiros grandes estudiosos de astronomia. Eles gostavam de estudar as estrelas. Quando eles viram a cena de que algo aconteceu e de que o sol, o relógio de sol voltou os seus ponteiros e não aconteceu nada, um milagre aconteceu, eles ficaram impressionados. E alguém perguntou: peraí, um dos nossos deuses que nós adoramos é o sol, quem fez isso? E aí alguém fala para eles: olha, foi o Deus dos judeus, o Deus daqueles de Judá, da tribo de Judá, do rei lá de Jerusalém, que está doente. Aí Nabucodonosor, na verdade o rei daquela época, manda representantes de Babilônia para ir visitar o rei, esperando receber que resposta? O que eles queriam receber? Quem era o Deus que fez com que o Deus deles, o sol, pudesse ser afetado? O que eles queriam eram respostas espirituais. O que o rei mostrou para ele? Isaías 39, 1-2 diz assim: neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros de Babilônia a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal, tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Tanto que Isaías depois volta lá, visita ele e fala: amigo, o que eles viram na tua casa? Eu mostrei tudo para eles. Tudo o quê? Eles vieram aqui para saber do Deus que você serve, e você mostrou o quê? Deu ouro para bandido. Já viu essas frases? Não? Deu ouro para bandido. Quando os representantes voltaram para a Babilônia, falaram assim: o rei Merodach-Baladã falou: e aí, o que você viu lá? Falei assim: olha, a gente não entendeu nada do Deus dele não, mas que lá tem dinheiro, tem, pode ir. Deixou o recado dizendo que aquela nação era uma nação necessária. Então quando Nabucodonosor assume o trono, vê em Jerusalém uma grande oportunidade de poder invadir aquela região. Interessante, tanto que quando eles são levados, é escrito um salmo. Assim que os judeus chegam em Babilônia, um dos salmos mais lindos da Bíblia é escrito, o Salmo 137. Foi um salmo escrito pelas pessoas que foram levadas cativas. O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e o quê? E chorávamos lembrando os de Sião, lá de Jerusalém. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um dos cânticos lá de Sião. E aí eles diziam aquela frase tão interessante: como nós podemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha ou em terra estrangeira? Virou até música esse salmo. Interessante, eles estavam ali porque eles acabaram permitindo e não aceitaram os chamados de Deus. Daniel e seus amigos foram os primeiros a chegar. Amigos, que jornada! Só para você ter uma noção, eles queriam buscar ali, de Jerusalém, homens capazes para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Esses homens tinham que ter características. O texto de Daniel capítulo 1 apresenta uma lista das características que deveriam ter as pessoas que deveriam ser levadas de lá e ser abandonadas de sua família, tiradas da sua família. Nós tínhamos, por exemplo, eles tinham que ter linhagem real e dos nobres, sem nenhum defeito, tinham que ter boa aparência, tinham que ser instruídos em boa sabedoria, tinham que ser doutos em ciência e tinham que ser versados no conhecimento. Tudo isso eram características que eles tinham que ter, porque Babilônia queria os melhores para poder ter essa condição. Possivelmente a família deles foram mortas para que eles pudessem ser tirados de lá. Interessante.
processo. Sabe quanto que eles andaram? Eu botei um mapa de hoje, mas pensa naquela época. Aqui, não sei se dá para ver ali. Jerusalém está aqui, perto do... Está vendo Jerusalém? Perto do Mar Morto ali em Israel. Babilônia é onde é hoje a região de Bagdá. Já viram falar? Fulano está para lá de Bagdá. Bagdá é onde era o território da Babilônia. De Jerusalém até Bagdá, hoje, dá cerca... O Didi está fazer exame de visto de novo com você. 1.047 quilômetros. Era longe, hein? Hoje, de carro, dá 12 horas e 16 minutos pelo Google Maps. Mas imagina andar 1.000 quilômetros a pé no deserto naquele tempo. Foi essa caminhada que esses jovens fizeram de Jerusalém até a Babilônia. Diziam que mais ou menos se conseguia andar cerca de 20 a 25 quilômetros por dia naquela época, ainda andando muito. Então eles demoraram no mínimo 40 dias para chegar. Consegue entender isso? Quando eles chegaram lá, para piorar a situação, eles descobriram que eles não ficariam na prisão. Eles ficariam aonde? No palácio. E por sinal, eles ficaram até impressionados com isso. Foi uma cena. Mas Babilônia tinha um propósito por eles colocarem no palácio. Daniel e seus amigos possivelmente se transformaram em eunucos. Se você não sabe o que é um eunuco, depois você olha no Google, mas não vou falar não. Mas essa situação que eles tiveram que passar, teve mudanças hormonais em todos eles. Eles possivelmente tinham muitos motivos para duvidar de Deus e reclamar de Deus. Muitos. Depois de andar 40 dias, e os soldados babilônios não eram bonzinhos. Imagina a cena. Quando eles chegaram em Babilônia, Daniel 1, versículo 2, diz assim: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eu até grifei ali para ver se você notou, porque o texto diz que foi o Senhor que entregou ele nas mãos de Jeoaquim. Como assim, pastor? Deus permitiu que acontecesse o cativeiro? Deus permitiu. Por quê? Porque existia uma profecia. Jeremias, capítulo 25, versículo 11, diz assim, lá no livro de Jeremias: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia por quanto tempo? 70 anos, por 70 anos eles irão servir. Uma profecia que tinha data de começo e data de fim. Eles deveriam permanecer ali por 70 anos. Interessante. Toda essa terra vai ser uma ruína. E antes dessa cena acontecer, Deus tinha mandado vários profetas para apresentar para eles oportunidades para que eles se arrependessem e isso não acontecesse. Mas eles não ouviram os profetas daquele tempo. Pra você ter uma ideia, no livro de Isaías 45, versículo 1, eu estou falando aqui de profetas que passaram antes desse cativeiro acontecer. Isaías 45, verso 1 diz assim, ó: assim diz o Senhor a seu ungido. Quem que era o ungido de Deus ali? Ciro, a quem tomou pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que ninguém se fecharão. Esse texto fala o nome do rei que assinaria o decreto de libertação dos judeus da Babilônia. Mas essa profecia foi dada 150 anos antes de Ciro nascer. E Deus deu o nome do rei responsável para assinar o decreto. Amigo, é muito detalhe interessante que nós encontramos aqui. E aí, pastor? Quando eles chegam em Babilônia, eles enfrentam 3 desafios. Quais eram eles? Primeiro, desafio mental, desafio físico e desafio espiritual. Porque é assim os desafios que nós também enfrentamos. Se você parar para pensar hoje, olha aqui para mim. Hoje você enfrentou o desafio mental. Sim ou não? Hoje você enfrentou um desafio físico. Enfrentou ou não enfrentou? Hoje você enfrentou um desafio espiritual.
Porque todos os dias o diabo prepara as suas tentações nessas 3 áreas da tua vida. Olha isso. Qual foi o desafio mental que Daniel enfrentou? Vamos lá. Desafio mental. Quando eles chegaram, foi servido para eles, para sua surpresa, o quê? Durante 40 dias eles andaram no deserto. Você faz uma viagem de meio dia, você chega em casa querendo comer até as panelas, é ou não é? Agora imagina eles depois de 40 dias andando no deserto, no sol quente daquela região. Quando eles chegam lá, eles são apresentados perante um banquete que o rei preparou para eles. Porque Babilônia é assim, Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. A ideia de Babilônia sempre é confundir, tirar e mudar as expectativas. E é exatamente isso que está acontecendo ali. Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Qual é o desafio mental que eles enfrentam? Vamos lá. O desafio mental está lá no verso 3 e 4, diz assim: diz o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem, preste atenção, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Pastor, mas o conhecimento é importante, sim ou não? É importante. Mas a partir do momento em que eles são ensinados a cultura dos babilônicos, a ideia é aos poucos, nos sutis detalhes, ir mudando a maneira deles enxergarem o inimigo. E aquilo que até então era totalmente mal passa a ser tolerável. E amigos, o pior mal é o mal que nós nos acostumamos com ele. Concorda comigo, não? O pior mal é o mal que nós nos acostumamos com ele. Para você ter uma ideia, os babilônicos naquele tempo tinham uma cultura muito forte. Preste bem atenção. Primeiro, Babilônia era uma cidade à frente do seu tempo. Eles eram estritamente estudiosos de matemática, de astronomia, de economia, de comércio. Eles tinham uma das maiores e mais fortes maravilhas do mundo antigo, que se transformou numa das maravilhas do mundo antigo, que foi os jardins suspensos de Babilônia, que foi um presente que Nabucodonosor deu para sua esposa. Eles tinham muralhas largas e intransponíveis. Você tem uma ideia, a muralha, o muro de Babilônia, dava para passar por cima do muro 2 carroças ao mesmo tempo. A cidade era cortada por rios e vastas plantações, ou seja, não faltava água nem comida. E por fim, só em Babilônia tinha 753 templos aos deuses pagãos. E todos os templos tinham sacerdotisas cultuais, que se prostituíam para a adoração ao Deus deles. Tudo isso, essa era a cultura de Babilônia. E esta cultura era que Nabucodonosor queria que os jovens hebreus pudessem viver. Qual era o desafio físico? Já falei do desafio mental. Agora o desafio físico. Vamos lá. E vamos ser sinceros aqui. Olha aqui. Um tempo atrás, falando sobre os desafios culturais, estava conversando com um grande amigo que foi minha ovelha lá na FAD de Minas, e ele trabalha na Universidade Federal lá. E eu falando para ele assim, olha, a gente precisa ter mais servos de Deus nas universidades, né? Inclusive o Ministério de Universitários tem grandes projetos para essa igreja. Mas ele falando o desafio que é dele manter a sua fé como professor de uma faculdade hoje, secular, os desafios. E o desafio que é manter a fé como aluno também dessas universidades. E nós sabemos desses desafios. E nós temos enfrentado isso. É intenso, intenso. São as sutilezas. Amigos, você pode pegar todos os filmes e séries que estão sendo assistidos hoje, e a grande maioria deles vai ter sexualidade, espiritismo, violência. Porque se não tiver essas coisas, não vende. Aos poucos, aquilo que até então não era tolerado por nós, ainda se tornou tolerável. Talvez alguns, quando assistiam a alguns filmes que tinham tantas cenas de sangue, fechavam os olhos. Hoje já não assusta mais. Porque a nossa mente vai se acostumando com aquilo que é mal. E a gente vai sabendo como que o inimigo vai trabalhando nessa fase. Desafios físicos. Interessante. Daniel 1, versículo 5 diz:
Então determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quantos anos? 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Eles iriam passar 3 anos comendo boa comida aos olhos, mas que não era da vontade de Deus. Banquetes de Babilônia, que oferecem, mas que o preço se queria caro demais. E é aqui que é apresentada a firmeza de Daniel. E eu gosto desse texto, Daniel 1, verso 8, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós encontramos o desejo sincero do coração dele de permanecer fiel a Deus. Agora, por que Daniel e seus amigos evitaram comer a comida daquele reino? Por quê? Por quê? Porque, por alguns motivos, 4 principais. Primeiro, porque os babilônios, como outras nações pagãs, comiam carnes do quê? Imundas, onde Deus não queria que eles comessem. Segundo, porque os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei que a Bíblia tinha apresentado. Terceiro, porque uma porção desses animais eram destinados ao alimento, era oferecido primeiro como sacrifício para os deuses pagãos e depois que era oferecido para as pessoas. E quarto, porque o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra os princípios de temperança conforme apresentados do Antigo Testamento. O livro de Provérbios diz que o vinho e a bebida alcoólica não deveria nem passar perto de pessoas que querem servir a Deus. Tanto que os nazireus não podiam nem tomar suco de uva, por não correr o risco dele fermentar e de alguma forma trazer algum problema para sua mente, para que a mente dele pudesse estar pura para viver ao lado de Deus. Olha o tamanho da rigidez, porque eles queriam que a mente da pessoa nada afetasse a pessoa. Amigos, olha, é impressionante. Vá para uma churrascaria, passa uma tarde num rodízio e sai do rodízio e vem assistir um culto para ver o que você vai entender. Não é verdade? A mente da gente, amigo, ela é extremamente afetada por aquilo que nós comemos e bebemos. Concorda comigo ou não? E existe uma tendência se você não cuidar. Amigos, ainda bem que Deus deu para nós remédios naturais, que são estritamente importantes para a gente conseguir colocar em prática em nossa vida aquilo que Deus sonha para nós de maneira especial. Essa reportagem que saiu lá na National Geographic, falando sobre a ciência da longevidade, cita os adventistas, e fala sobre como a guarda do sábado e a alimentação saudável faz com que os adventistas se tornem um dos grupos de pessoas que mais vivem no mundo. Nós chamamos de Blue Zones, que são estudos sobre pessoas que vivem mais, aqueles que guardam as orientações conforme diz para nós. E por fim, desafio espiritual. Desafio mental, ficou claro para vocês? Desafio físico, alimentação, bebidas. E agora, por último, desafio espiritual. No desafio espiritual, nós chegamos no verso 7 que diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abdenego. Por que a mudança de nomes era um desafio espiritual? Por quê? Porque naquela cultura, o nome tem um significado espiritual. Tanto que quando Jacó tem um encontro com Deus, o que Deus faz com ele? Muda o seu nome, ele deixa de ser Jacó e passa a se chamar. Quando Saulo tem um encontro com Cristo, o que Deus faz com ele? Muda o nome, ele passa a se chamar Paulo. O que nós teremos quando nós chegarmos no céu? Uma pedrinha branca com um novo nome. O nome tem muito significado. Olha para você ter uma ideia aqui de alguns nomes bíblicos. Por exemplo, Elias, que é Deus é supremo. Jeremias, Deus é exaltado, e outros nomes. Agora, olha a mudança que eles fizeram. Daniel, o nome dele significava Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele para Beltesazar. O que significa Beltesazar? Bel proteja a sua vida. Bel era um dos deuses babilônicos. E proteja a sua vida, não a dele, proteja a vida do rei da Babilônia. Está claro? Olha Ananias. Ananias quer dizer o Senhor é bondoso comigo. Lindo nome, né? O Senhor é bondoso comigo. Mas mudou o nome dele para Sadraque, que quer dizer inspiração ao Deus Sol, que era um dos deuses babilônicos.
Mais um exemplo, Misael significa semelhante a Deus, aquele que é semelhante a Deus. Mesaque, o nome que colocaram nele, significa servo da deusa Sheba, que era uma das deusas daquela região. E por fim, Azarias, o Senhor é meu ajudador. E aí Abdnego significa o servo de Nebo, um dos deuses babilônicos. Eles tentaram mudar o nome desses homens para que eles pudessem agora ser consagrados aos deuses daquela região. Está vendo o tamanho do desafio que eles estavam enfrentando? Os desafios espirituais eram maneiras, de alguma forma, de tirar deles aquilo de mais importante que eles tinham, que era a fé no Deus que eles serviam. Mas graças a Deus que eles não conseguiram. Quero ler com você Daniel capítulo 1, versículo 19 a 20. E qual foi o resultado dessa fidelidade, para terminarmos? Resultado dessa fidelidade. Daniel 1, versículo 19 a 20, diz assim: Então o rei falou com eles. Deixa eu ler a partir do verso 18. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos o levou à presença de Nabucodonosor. Aqui nós encontramos quando Daniel decide falar com o chefe dos eunucos para não comer da comida, e ele ficou com medo, o chefe dos eunucos. Olha, o que eu vou fazer? E aí ele fala com o cozinheiro-chefe, e o cozinheiro-chefe bota a sua mão no fogo para aqueles meninos, e ele faz um teste por quantos dias? 10 dias. 10 dias eles iriam comer somente aquilo que Deus orientou. Depois de 10 dias, o final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que os reis lhe fez perguntas, achou eles quantas vezes? 10 vezes mais do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Não, eles não eram 10 vezes mais inteligentes e sábios do que as pessoas comuns. Eles eram 10 vezes mais do que os homens mais inteligentes de Babilônia. E eu falei que Babilônia era a nação mais inteligente daquele tempo. Mas eles, quando decidiram ser fiéis a Deus, quando decidiram seguir as orientações de Deus na parte física, mental e espiritual, se transformaram em 10 vezes mais notáveis do que aqueles que ali viviam, porque Deus tinha uma bênção especial sobre eles. E diz que Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Interessante. Até o primeiro ano do reinado de Ciro, ele permaneceu ali. Amigos, isso quer dizer que Daniel trabalhou como responsável para toda aquela região de Babilônia até o Império Medo-Persa. Trabalhou praticamente os 70 anos que ele permaneceu ali naquela região. Amigos, Daniel se manteve completamente fiel aos projetos de Deus, continuou. Por isso eu termino com essa frase que para mim é tão importante. Eu gosto dessa frase, porque a frase diz: ser fiel, o quê? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha para mim. Hoje foi um estudo completo para a gente poder fazer essa introdução deste capítulo tão importante. Eu espero que você tenha entendido os assuntos que aqui foram apresentados. Espero que tenha sido bom para você. Mas o que eu quero que você leve para sua casa hoje? Eu quero que você leve, primeiro, que enquanto vivemos aqui, seremos desafiados na nossa vida mental, física e espiritual. Enquanto estivermos neste mundo, o diabo vai ter um barquinho preparado para derrubar você nessas 3 áreas. Mas eu garanto para você que se você decidir hoje firmemente se manter fiel ao Senhor, Deus estará ao teu lado em nome de Jesus, te fazendo forte para enfrentar todas as tentações e permanecer fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Segunda coisa, vale a pena seguir as orientações de Deus. Quando Deus pede algo para você, não é porque Ele não gosta de você, pelo contrário, é porque Ele te ama e quer que você tenha o melhor na presença dEle. Amigos, você não imagina o que Deus pode fazer da tua vida se você permitir ser colocado nas mãos dEle. Mas você precisa aceitar ser fiel a Deus nos detalhes,
Porque diz Jesus, se você for fiel no pouco, o quê? Sobre o muito Deus vai colocar você. Não tem nada que possa mensurar o que Deus reservou para os seus filhos.